Olha ele aqui. Olá. Olá, Como vai, querido? tudo bem, Estava te querido? apresentando. Tudo bem? Tudo Prazer. bem, prazer. Prazer todo meu, prazer imenso estar aqui. Sou Meu seu fã. prazer. Muito obrigada. E o Silvio, para quem todo mundo deve conhecer, ou pelo menos já deve ter tido contato com algum momento, em algum momento sobre a vida dele, mas ele é um pensador, um grande pensador dessa atualidade, desse momento que a gente está vivendo. Ele é um filósofo, ele é um advogado. E ele, eu acho que você está fazendo um trabalho muito relevante em temas que Uhum. são assim fundamentais para a gente melhorar a nossa sociedade, o nosso país. Que eu acho que um Brasil melhor não é só para os idealistas, né, Silvio? O Brasil melhor tem que ser Exato. geral. Eu gostaria de começar conversando com você. Você muitas pessoas, conversando com muita gente em muitos lugares, e muitas vezes assim, eu fui fazer trabalhos na periferia, fui conversar com grupos de estudantes, é, e muitas vezes eu ouvi frases associando o pensamento abstrato, filosofia, coisas assim, a um luxo. Quem é que pode se dar esse luxo? Como é que foi para você essa visão? Bom, em primeiro lugar, eu te agradeço muito, muito pela oportunidade de aqui estar. Quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que deixam seus afazeres ou então fazem várias coisas ao mesmo tempo que nos ouvem, nos assistem. E, e a sua pergunta, Bruno, é uma pergunta muito relevante, muito interessante, porque isso me faz lembrar várias passagens da minha vida. Vou contar algumas delas para você entender como é que esse meu gosto pelo pensamento abstrato, pela filosofia, nasceu. É, uma coisa que você constatou muito seriamente é que existe na cabeça da maioria das pessoas, principalmente das pessoas que veem a vida como apenas um lugar de coisas práticas que a gente tem que fazer e veem o pensamento e o ato de pensar e a filosofia e a teoria como um luxo, como muito bem foi dito aqui, fez com que o meu caminho não fosse um caminho, não foi um caminho natural, foi um caminho de luta, mas que eu contei com a possibilidade de fazer essa escolha, de poder escolher por conta das peculiaridades da minha família, por causa dos meus pais, o meu pai e a minha mãe. Né? O meu pai, não sei se você sabe, meu pai foi jogador de futebol, né? Foi jogador do Corinthians, né? Jogou no Corinthians. E a minha E mãe, você é ela corintiano, foi. então? Eu sou corintiano, sou corintiano. Embora quando você é filho de jogador de futebol, o seu pai ensina você a ver o jogo de uma maneira diferente. Então, eu gosto de ver o jogo bonito, eu gosto de ver o jogo. Deve ser mais ou menos quem é da arte, né? Assim, por mais que a gente tenha algumas preferências, mas ver alguém fazendo alguma coisa muito bonita e fazendo alguma coisa muito bem. Ver o Então, meu talento, pai jogou né? ver o talento, né? E ver o jogo a partir de um outro ângulo, né? Eu aprendi muito com meu pai. Uhum. Mas, assim, meu pai era um homem que tinha um ensino. é, acho que ele não tinha nem ensino fundamental completo. Começou a jogar bola muito cedo. E a minha mãe era uma mulher que tinha um interesse muito grande por leitura, mas ela me contava a história de que meu avô tirou ela da escola porque falou que mulher tinha que ser costureira. Uhum. E então ela sempre disse que tinha o sonho de tocar piano e tinha o sonho de estudar. E ela nunca pôde fazer isso, né? E passou a boa parte da vida cuidando de mim e da minha irmã. Agora, E é fez o bem interessante do também que, trabalho, né? pelo menos da parte da minha irmã, com certeza. Não, mas fizeram assim, um lindo trabalho. Sem meus pais, eu não estaria aqui. Então, por mais que eles fossem pessoas muito simples, né, um pouco estudo, eles nunca disseram que eu não poderia ser aquilo que eu quisesse. Isso foi fundamental. Eu nunca ouvi que eu não poderia fazer alguma coisa porque eu era um menino, enfim, de classe média baixa, porque eu sou negro, né? Eu nunca ouvi isso dos meus pais, muito pelo contrário. E também na minha família, por uma série também de peculiaridades, particularidades, eu também tive essa possibilidade de pensar mais alto. Por exemplo, as minhas tias todas, meu pai
meu pai era um único homem, de 5 filhos, eram 4 irmãs, meu pai era o único homem. E as minhas 4 tias, elas fizeram curso superior, elas estudaram, com muita dificuldade elas conseguiram se formar. E eu tive uma tia que estudou, que fez faculdade de Direito, começou a fazer, não terminou o curso, fez faculdade de Direito no Lago São Francisco. Uma mulher negra, assim, então foi muito inspirador. Eu vi ela lendo muito, eu li ela. Então, para mim, isso foi fundamental. Quando eu cheguei na faculdade, eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler, eu gosto muito de quadrinhos, né? Sempre tive essa coisa toda. Aí eu lembro que eu comecei a gostar muito das disciplinas relacionadas à filosofia, sociologia, e um dia eu virei para uma menina que eu namorava e falei assim, eu quero fazer mestrado, né? Em filosofia, eu quero fazer em direito constitucional, não era nem filosofia. Aí ela falou assim para mim, mas isso aí serve para quê? Não serve para nada, né? E eu falei, puxa vida, mas aí eu descobri depois que as coisas que não servem para nada são as coisas, geralmente, são as coisas que fazem a gente ser feliz. E uma professora também de direito, a professora Miss Prudente, uma vez falou assim para mim, que eu falei que eu queria fazer mestrado ou doutorado em filosofia. Ela falou assim para mim, isso, Silvio, faça doutorado em filosofia, do direito, filosofia, porque nós temos que mostrar que nós negros também podemos pensar. Eu falei, isso para mim foi muito marcante, muito marcante. E hoje, Bruno, eu posso dizer para você o seguinte, eu tenho muito orgulho de ser professor de filosofia, de ser professor, eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, o pensamento virou um ato político. Pensar virou um grito de liberdade. O que nos torna livres é a possibilidade de pensar. E o que nos torna capazes de sermos aquilo que nós projetarmos é justamente a possibilidade de pensar para além das coisas que estão à mão aqui. Nós temos que projetar novos mundos. E aí a teoria, a filosofia são absolutamente fundamentais para nós. Olha, eu não podia concordar mais. Realmente eu acho isso, acho que num momento como esse, na hora que surge a pandemia e todo mundo entra em pânico, de vários degraus de pânico, né? E aquela história, não estamos todos... a gente está na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, né? Cada um está num barco diferente, nós estamos nessa desigualdade da qual a gente vai falar. Mas é muito interessante ver o quanto o pensamento, o quanto o esclarecimento, o quanto aquilo que a gente aprende, o quanto o pensamento abstrato, que as pessoas podem achar que não serve para nada, assim como a filosofia, ou a busca da felicidade, ou todos esses temas do invisível, o quanto eles passam a ser fundamentais nesse momento, o quanto eles resgatam dentro da gente coisas nas quais a gente se segura, coisas nas quais a gente se constrói. Eu tenho uma equipe, eu gosto muito de estimular a criatividade. Eu acho que todo mundo é criativo. Perfeito. Sabe? Pode não ter desenvolvido a criatividade, pode não estar acostumado com ela, pode até ter preguiça de trabalhar nela. Mas a criatividade, ela é o grande... como um bom jogador, tem que ter drible. Né? É isso, é isso. A criatividade é o grande escopo de você esbarrar na crise, saber vencer, achar lugares, superar, encontrar obstáculos, saber lidar com aquilo. Então, eu acredito que na crise, em caso de crise, crie, e acredito que o pensamento, ensinar o homem a pensar, devia ser um grande direito de cada um de nós. Concordo. Devia ser um direito constitucional. Concordo plenamente. Não é só educar, alfabetizar, mas ensinar o indivíduo a pensar. O pensamento Perfeito. é o grande diferencial para a gente não embrutecer na vida, não ficarmos violentos, uma sociedade, um coletivo violento, que depois é difícil você destrinchar tantos nós, né? É isso. O que você coloca são várias coisas muito legais que você colocou aqui, inclusive algumas coisas que estão na origem da filosofia, né? Eu até dava aula antes de falar para meus alunos, das minhas alunas.
A filosofia, ela constitui uma das várias possibilidades de se pensar. Ela não é a única maneira de pensar. O que nos constitui enquanto humanidade, enquanto possibilidade, porque eu considero que humanidade é possibilidade. A humanidade ela não está pronta. Ela é aquilo que a gente vai criando a partir das várias das várias situações que qualquer contingência histórica nos coloca. Então a humanidade está sempre sendo reinventada. Esse é o momento, por exemplo, que nós vamos ter que reinventar o que é a humanidade. E a humanidade já se reinventou e se inventou de maneiras muito ruins, inclusive até mesmo excluindo outras pessoas daquilo que seria a humanidade. Então vejam que essa ideia da criação do humano, ela envolve fundamentalmente a atividade de dar sentido para o mundo, de dar significado, e é isso que torna a ação possível. A partir dessa possibilidade do pensar, é que nós vamos, portanto, nos conectarmos, e aí vai surgir a ética, aí a estética, ou seja, os valores vão surgir, e aí os sistemas de proteção desses valores que consideramos importantes, aí vai surgir a filosofia política, a institucionalidade do poder, as regras sociais e as normas sociais que nos regem. Então veja que quando você fala do pensar, o pensamento envolve todas essas amplas dimensões. E olha só, eu gosto muito de lembrar para os meus alunos, né, que os grandes homens, as grandes mulheres que produziram, deram grandes contribuições para a ciência, até mesmo que fundaram campos da ciência, eles eram filósofos. Né? Eu gosto de lembrar muito dos meus amigos economistas, porque tem essa ideia de que a economia pura matemática, que é prática, não sei o quê, são as construções de modelos. Eu sempre gosto de lembrar, olha, os principais nomes do pensamento econômico, aqueles que estão no campo de debate, que nunca saem do campo, né? Ou seja, são jogadores sempre escalados fazendo esse paralelo com o futebol, quem fundou a economia clássica? O Adam Smith, fundamentalmente. O Adam Smith. Depois, o Marx, e depois o Keynes. Né? São os três grandes nomes da economia, grosso modo, que se discute. Eu gosto de lembrar para as pessoas que o Adam Smith não era formado em economia porque não existia a escola de economia. O Adam Smith era professor de ética. E a grande preocupação dele com a questão econômica era justamente pensar qual a forma de organizar a sociedade diante de um aumento brutal da produção. Quando ele fala de organizar, ele está pensando no sentido ético. Fala, como é que a gente pode entender, como é que a gente pode pensar o justo, aquilo que é justo, dentro de uma sociedade que não é mais aquela sociedade estática do mundo medieval, aquela sociedade em que você tinha uma ligação do homem com a terra, né, e que você tinha os pastos de servidão. Né? Você tinha o burgo, você tinha um pequeno sistema econômico dentro do sistema do castelo, né? Sim, e as corporações, né? Você tinha as corporações de ofício, a profissão. O pai, ele tinha sempre a profissão do filho, aliás, o filho tinha a profissão do pai, e assim por diante. Então você tinha todo um sistema que não é só um sistema de reprodução de habilidades, mas um sistema também civilizatório. Uhum. E o Adam Smith está preocupado porque ele fala assim, bom, a Revolução Industrial ela muda completamente os marcos civilizatórios. Por isso que o principal o livro do Adam Smith, o mais famoso, que inclusive salvou a vida dele, que depois ele passou a vida inteira vivendo desse livro, né? Virou professor, tal, essa coisa toda. Olha só, não é o Riqueza das Nações, é a Teoria dos Sentimentos Morais. Claro. É um livro de ética. E a partir desse livro ele vai escrever, por exemplo, Riqueza das Nações. Então ele está preocupado com isso. O Keynes, que muita gente fala, né? Esse é um economista, ele na verdade cursou uma disciplina de economia, ele era um matemático. Ele era um homem da filosofia, ele era um esteta, né? A pessoa até brinca, assim, o Keynes, como ele era um homem da estética, ele achava que o capitalismo era uma coisa tão desorganizada, tão feia, que ele achava que dava para fazer uma reforma, dava para fazer, sabe, dava para fazer uma maquiagem. E essa ideia do Estado que intervém justamente para corrigir as falhas, né, da reprodução econômica. E o Marx era jurista, formado em Direito, que depois fez um doutorado em filosofia falando sobre o materialismo grego. Uhum. O doutorado do Marx é sobre Demócrito. Então veja que a filosofia ela está na base das grandes ideias. Então a gente fala de ciência.
Hoje, porque tem uma discussão hoje, esse é um outro sinal dos nossos tempos, que só a filosofia ela pode nos ajudar a entender. Tem um discurso hoje anti-intelectual, um discurso anti-científico. Então, para entender isso, eu tenho que entender que o que a gente chama de ciência, até o século XVII, não estava separado da filosofia. A matemática, eu vou contar uma história pessoal. Eu até brinco que vou fazer direito porque eu não manjava muito de matemática. Não manjo, né? E aí é uma coisa. Sabe onde eu fui aprender matemática mesmo? Entender a lógica da matemática? Quando eu fiz faculdade de filosofia. Mas Um professor chegou. Exatamente o que você está dizendo. Eu entendo Um professor virou e falou assim, ó, e era uma disciplina de lógica que você tem que passar, né, na matéria. Eu falei, gente, tô com medo. Acho que eu nunca me formar em filosofia porque o pessoal morria de medo, que ia fazer umas contas, uma coisa louca, e eu não queria fazer isso. Claro. E aí o professor da sala de aula falou assim, olha, nós vamos estudar um livro do Bertrand Russell que chama Introdução à Lógica Matemática. Não é da matemática, é a lógica matemática. E ele abriu o livro. A primeira coisa que você lê no livro é o seguinte, olha que legal. Vamos começar por uma tarefa que parece simples, mas não é. Fazer conta. Contar é uma tarefa complexa. Porque daí ele vai mostrando que a matemática, na verdade, é uma linguagem. Claro, é um código. Né? É um código. É uma linguagem. Então, e linguagem é tema da filosofia. Método é tema de filosofia. Justiça é tema de filosofia. Por isso, quando alguém está num fórum, está na frente de um juiz, tem ali uma série de questões de natureza filosófica que estão sendo colocadas. Por isso que no mundo em crise, é um mundo onde a crise não é uma crise apenas econômica. Porque a economia nunca é só economia. A economia é ética. A economia ela é estética. Então, o horror que nós estamos vivendo no Brasil hoje, e que os Estados Unidos também estão vivendo, isso fica muito evidente depois que a gente começa a ver essas coisas, nós estamos vivendo uma crise estética. Também, né? Nós somos sob o domínio daquilo, né? Daquilo que os estetas chamam do grotesco. Sem dúvida. É o grotesco. O Adorno tem um texto que ele fala isso, né? Ele fala assim de um discurso grotesco, né? É quando você rompe com todas as convenções, com possibilidades civilizatórias. Então, veja só, nós estamos sob o domínio do grotesco. Então, acho que sair desse lamaçal que a gente está vivendo hoje implica numa série de repactuações e numa série também de proposições que nos levem a um novo caminho enquanto seres humanos. Exato. E desses caminhos, veja só, eu acho que são caminhos que vão nos levar a uma reorganização do que a gente entende pelo exercício do poder. Vai levar uma reorganização como a gente entende a legitimidade do exercício do poder, ou seja, nós vamos ter que rediscutir o que significa democracia. Né? Nós vamos ter que rediscutir democracia, vamos ter que rediscutir os valores, rediscutir os nossos parâmetros éticos, os parâmetros civilizatórios e os nossos parâmetros estéticos também. Né? Então, quando você vê o movimento Black Lives Matter, como lá nos Estados Unidos, e eu faço essa comparação, né? Porque veja como as lutas políticas vão gerando também diferentes formulações ou propostas estéticas. Você vai olhar o movimento negro nos Estados Unidos, né, o movimento pelos direitos civis, você percebe que existe uma estética, inclusive nas lideranças. Olha só o que é um Martin Luther King, olha só o que é um Malcolm X, e olha só o que é uma liderança do Black Lives Matter, completamente afinada com a estética do nosso tempo. Então vejam que as lutas políticas, elas são lutas para vamos dizer assim, para a superação de determinados padrões estéticos políticos. E é inevitável que a gente pense isso. Isso é filosofia. A filosofia é essa lindeza, essa maravilha. E você levantou tantos assuntos interessantes, porque a estética é a identidade também, né? Ela está estritamente ligada à sua descoberta de identidade. Assim como na ciência, um grande cientista, um grande pensador, como um Einstein, ele busca a beleza da equação. Ele não quer só resolver a equação, ele quer que ela seja bela. Então, assim, quantas vezes a gente vê essa busca, a beleza do resultado, né? Então, a solução elegante é a solução mais simples de chegar
Então, tudo isso é muito ligado a isso que você falou. E, ao mesmo tempo, você não consegue nenhuma mudança, nenhuma verdadeira ressignificação das coisas, que é o momento que você está vivendo agora, né? de um abalo sísmico para uma nova transformação. Você não consegue uma mudança e uma ressignificação sem uma nova escala ética. Ou seja, e ao mesmo tempo é interessante o que você disse, porque todo cientista, todas as grandes descobertas científicas do século XX ou antes, elas não começam na matemática, elas começam na filosofia. Elas começam na ideia, elas começam no plano sutil, no plano invisível. O cara tem uma ideia, ele compreende um princípio por uma ideia, por uma coisa absolutamente abstrata. E aí ele vai rebolar, vai se esforçar para conseguir provar matematicamente, para convencer o seu grupo, para escrever o ensaio, para ir para o artigo da revista especializada. Aquilo que ele conseguiu descobrir, ele precisa provar matematicamente, né? Então... Não, eu ia dizer que a filosofia tem essa coisa bonita porque, e que serve para a ciência, porque a medida que a ciência busca, ela busca a evidência, né? Ela busca a evidência. A filosofia, ela não parte da evidência e ela nem se esgota na evidência, porque o que a filosofia faz é estabelecer a dúvida. Sem dúvida. A dúvida fazer a pergunta, é, colocar, é fazer a pergunta. E a pergunta é o que nos sustenta. E não exatamente a resposta, porque a resposta ela é efêmera, ela pode ser passageira. E é mesmo, mas a pergunta que é fundamental. A ciência é efêmera. Exatamente. A filosofia porque, assim, não é efêmera. Não é. Por quê? Porque se sustenta na dúvida. Se a gente faz a pergunta, que veja só, na verdade, isso é um grande filósofo. Né? O grande filósofo é que ele coloca a grande pergunta, né? Às vezes ele coloca boas respostas, mas as respostas que ele traz, na verdade, são aquelas que revelam no sentido, colocam o véu novamente, colocando novas perguntas. Tá certo. Então, novos questionamentos para esse tema. Novos questionamentos. É isso. Porque é aquela coisa que dizem que o Sócrates inaugurou, né? Ou seja, a dúvida instaura o humano. A dúvida instaura o humano, porque justamente o humano é essa infindável possibilidade. Então, a busca do humano, a busca pelo que é o homem, passa necessariamente por uma pergunta, pelas perguntas que vão cada vez mais cavocando essas possibilidades do ser homem e do ser mulher. Agora veja, o que é interessante pensar na pergunta. Toda vez que você se pergunta sobre o justo, sobre aquilo que é justo, falando do meu campo, mas que demais facilita a filosofia do direito, eu brinco com os meus alunos e alunas que a pergunta sobre o justo faz com que Aristóteles se levante da tumba, inevitavelmente. E a filosofia, como ela coloca perguntas, ela coloca outras perguntas também sobre a relação dessa nossa forma de ver o justo com outras cosmologias que não são apenas as cosmologias que têm o nascimento no mundo grego. A gente começa a pensar, por exemplo, o que é o justo para as tradições de matriz africana? O que é o justo para as tradições indígenas? Né? E aí o Ailton Krenak tem colocado isso muito para a gente, a relação da humanidade, ou a impossibilidade da humanidade sem uma relação diferente com o mundo circundante, com o meio ambiente, com a preservação. Isso vai virar uma pauta ética para nós, porque, veja só, a preservação, ao passo que você... Olha como as coisas vão mudando. Porque você falou de ética, é importante a gente sempre tentar o seguinte, e aí eu estou com o Sartre, com o Fanon e com outros autores. Os valores, eles são construídos também a partir de práticas políticas. Da mesma maneira que a gente não pode falar de política sem ética, a gente não pode falar de ética sem política. Sem entender as relações de poder que estão envolvidas nesses valores que vão ser objeto das nossas questões, né? Porque ter valores não quer dizer ter ética. Ter valores quer dizer que você tem você tem uma escala moral, que você tem um posicionamento moral. Quando você instaura a dúvida sobre os seus valores, aí você está sendo ético. Porque você está se colocando, se perguntando o seguinte: será que os meus valores, de fato,
são valores que podem ser partilhados com o restante. Você partilhar o sensível, a partilha do sensível. Isso é política, isso é estética, você partilhar com o outro. Então, nesse momento, é que a gente começa a entender, portanto, o caráter fundamental da dúvida e a sua relação com a ciência. Então, por exemplo, na ciência, por isso que a ciência é uma coisa bonita, porque a ciência, assim, o sujeito instaura aquele problema e ele vai buscar evidências, ou ele vai partir de evidências para saber se aquele problema, se aquela questão que ele colocou, de fato, ela é uma questão... se ela pode ser comprovada, se ela tem comprovação. Né? E olha que interessante. A ciência, ela é um exercício de humildade, porque o sujeito pode dizer o seguinte: bom, a hipótese que eu levantei, ela não se confirmou. Ou a hipótese que eu levantei, não faz sentido a hipótese, porque existe erro na formulação da hipótese. Ou então, a hipótese que eu levantei, ela se confirma. Essa é a ciência, são as possibilidades. Mas veja só, a base é a pergunta a partir de uma evidência. A partir de uma evidência. Então, aí que vão sendo construídos os métodos científicos. Aí só que tem um outro problema também que eu queria colocar com você. Por isso que eu falo, a ciência ela sempre tem que estar de olho, como a mãe que olha os filhos, a ciência, a filosofia tem que ficar de olho na ciência. Porque a ciência, ela se converte em discurso. E ao se converter em discurso, ela também se converte em prática política. Claro. Portanto, eu vou recomendar aqui, diante da sua audiência, um livro que eu acho que é fundamental para que nós possamos entender também a partir da ética e a partir da filosofia, um livro que eu acho que é muito importante para entender também como é que a ciência foi usada muitas vezes na história, a autoridade que o discurso da ciência reproduz para oprimir mulheres, para oprimir os negros, para oprimir as minorias. É um livro chamado A Falsa Medida do Homem. Um livro excelente de Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould, um professor, se não me engano, de Harvard University. Esse livro é um clássico. E nesse livro ele vai mostrar o seguinte, olha só, Bruno, ele vai mostrar como os grandes cientistas, aqueles que estudaram a mente humana, a inteligência, eles, na verdade, partiram de falsificações, usaram de sua autoridade científica, às vezes até involuntariamente, porque estavam impregnados por uma ideologia, né? Usaram isso para reforçar preconceitos e, portanto, legitimar práticas discriminatórias contra homens, mulheres que pertenciam a minorias. Mulheres, fundamentalmente. Para manter o status quo. Exatamente, para dar uma aura científica e racional para o exercício do poder para legitimar a violência. Então o livro é um livro muito gostoso de ler, né? E ele vai, inclusive, questionar, mostrando porque ele pega nas falhas metodológicas, até mesmo dos testes de QI. Ele fala, teste de QI é uma extensão das práticas do racismo. Vai mostrando como isso é utilizado para afastar mulheres, para afastar negros. E ele fala, eu só vou falar de gente de altíssimo nível aqui. Eu não vou falar de gente absurda, eu não vou falar desses racistas científicos que não fazem essa pseudociência. Eu quero falar de gente que teve posição e que teve prestígio na academia. Eu estou falando isso para a gente tomar cuidado, porque a gente está pedindo muito a volta da ciência, só que a gente tem que pedir a volta da ciência, mas uma ciência crítica, que é pautada pela filosofia, e que também nós temos que pedir ciência, temos que pedir estética também. Nós queremos ciência, nós queremos estética, nós queremos filosofia. É isso que vai nos salvar. Mas, Silvio, o mundo, né, através dos séculos, ele foi, quer dizer, em vários momentos ele foi embrutecido, e sempre foi, na verdade, né? Qualquer historiador vai te provar isso, mas, ao mesmo tempo, nós estamos num mundo mais materialista, com mais clareza desse materialismo dominante. Então, assim, a gente falando da ciência como tecnologia hoje, a gente percebe que hoje se dá muito, muito, muito valor para a tecnologia, muito valor para essa ciência, para o que é provado, para o que é
absolutamente concreto, né? Então, e a gente teve essa evolução, é óbvio. Hoje os homens andam de aviões e temos uma série de benefícios da nossa sociedade em relação a esse avanço tecnológico. Mas o homem que está por trás dessa tecnologia, ou que usa essa tecnologia, ele não teve o mesmo avanço na mesma proporção no ponto de vista humanitário. Uhum. Não, Então, concordo. Então, assim, a gente está formando uma sociedade, por exemplo, você falou em Revolução Industrial. Então, nós tivemos o Ford, né, uma frase célebre dele, que diz assim, eu não preciso de pensadores, eu preciso de trabalhadores, porque ele tinha que operar aquelas máquinas. E muitas pessoas operam no nosso mundo no nível da sobrevivência, né? Então, assim, tudo o que a gente poderia ver dessa manipulação, dessa maquinalização, a gente está vendo, refletindo nesses valores que a gente deveria ter superado. Nós já não devemos mais viver num estado de desigualdade social, num estado de... a gente não deveria mais estar discutindo racismo, a gente não deveria estar mais discutindo feminismo, a gente não deveria mais estar nesse estágio. E, no entanto, nós estamos nesse estágio. E parece que esse estágio até se renova. Como que você explica isso? Porque a gente tem várias maneiras de ver a ideia de progresso, né? Eu gosto muito do Walter Benjamin, né? E tudo que envolve, porque essa é a grande discussão, por exemplo, da escola de Frankfurt, né? Da teoria crítica. Para quem está nos ouvindo agora, são os autores que se reuniram em torno do Instituto de Pesquisa Social na Alemanha, entre os anos 20 e anos 30, e eram pesquisadores, muitos deles de origem judaica, e eles resolveram, eles estavam muito transtornados, né, perplexos com o que estava acontecendo na Alemanha, que via a ascensão do nazismo. E a grande pergunta que eles faziam é o seguinte: como pode uma sociedade, né, com tantos avanços, né, que vem avançando, do ponto de vista tecnológico, enfim, e como é que pode uma sociedade dessa admitir o nazismo no poder? Porque é bom a gente lembrar, né? Os nazistas, eles foram, como vários outros autoritários no mundo hoje, né, eles foram eleitos. Ou seja, tem uma parte do povo que sufragou e que concorda com as ideias. E são pessoas que vão morrer, inclusive, nas mãos desses autoritários, desses déspotas. Então a pergunta que eles fazem... Então eles estavam preocupados em entender o seguinte: o que está acontecendo? Que tipo de mecanismo está sendo gerado? Ou seja, por que a gente está avançando tecnologicamente, mas ao mesmo tempo a nossa subjetividade, o nosso desejo, ele está voltado para a morte? Tem alguma coisa acontecendo aí. E eles chegam num conceito interessante, né? Isso aí é mais ou menos o que a escola de Frankfurt toda, de várias maneiras, vai tratar. Que é o que eles vão chamar de alienação. Ou seja, gente, qual que é essa de alienação? O quanto as pessoas estão se perdendo de si. E alienação é essa coisa, né? Ou seja, você perde a noção de que o mundo foi produzido por você. É como se as coisas tivessem vida própria. E como se as coisas tivessem... É uma fantasmagoria no mundo. Então a gente produz tecnologias que acabam nos matando e nos destruindo. Ao mesmo tempo que a gente está conversando aqui, essa conversa maravilhosa com uma pessoa que eu admiro profundamente, eu estou conversando consigo, e só é possível a gente conversar assim, dessa forma, e nos conhecermos, né, por conta dessa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, essa tecnologia também vai produzindo arquiteturas digitais que vão sendo usadas para o aumento do autoritarismo, do hiperindividualismo, impedindo os encontros. Outra coisa, a tecnologia é muito restrita, porque a gente vai criando a ilusão de que todos nós podemos estabelecer esse tipo de conversa, sendo que a maioria das pessoas do mundo não tem acesso à internet, e a pandemia está demonstrando isso. Ou seja, a tecnologia não é sinônimo de igualdade, ela pode inclusive ser sinônimo de aprofundamento da desigualdade, a tecnologia.
Ela serve para isso. Vamos lembrar, e olha só que a pessoa da escola de Franklin vai dizer, porque eles vão pegar, eles vão tentar entender desde da formação da tecnologia, o poder, né, a tecnologia como dominação, administração como tecnologia de dominação, mas eles vão também pegar a psicanálise, ou seja, como isso forma a nossa subjetividade. Eles vão ler o Freud para entender isso. Então, duas coisas importantes. Eles vão chegar o Horkheimer, né, Marx Horkheimer, o autor, o Adorno, eles vão chegar na distinção entre razão técnica e razão crítica. Porque eles estão dizendo, não podemos abandonar a razão, só que essa razão tem que ser crítica. Uhum. É uma razão que tem que pensar o seguinte, quais são as possibilidades da razão ser utilizada como forma de emancipação humana? Ela tem que ser uma autoanálise e uma possibilidade de onde ela pode ter exercício do poder também, né? Onde que essa razão está criando, por exemplo, os fake news. Nós estamos todos, teoricamente, como você falou, não estamos todos com acesso, mas teoricamente estamos todos com acesso. Mas uma confusão de informação. Exato. Você colocou uma coisa importante, que é o seguinte, mesmo as pessoas... Porque a questão da tecnologia não é apenas se a mensagem chega na pessoa. É o fato de que a tecnologia permite a criação de um ambiente que mesmo as pessoas que não estão recebendo a mensagem estão inseridas. Claro. Então não importa se a pessoa tem ou não a tecnologia, mas veja só, isso aqui produz, o meio, ele conforma uma certa mensagem que produz um ambiente político muito poderoso, né? Exatamente. Então, ao mesmo tempo é uma ferramenta que não te dá ferramentas de discernimento. Exato. Porque as ferramentas de discernimento são aquilo que você construiu mesmo dentro de você, né? Através de um ensino, através daquilo que a gente estava falando no começo, de ensinar o indivíduo a pensar, né? Bruna, eu tava comentando isso com um amigo meu outro dia. Eu estava falando o seguinte, gente, claro, todos nós somos atravessados por coisas que nós não temos como escolha, né? A gente sente, somos seres humanos, nos indignamos, nos emocionamos. Isso aí é uma coisa. Agora, eu acho que pessoas como nós, né, pelo menos acredito que a maioria de nós, quando chega uma notícia muito absurda, a gente fica assim, gente, será que isso é verdade, será que não é? Gente, eu acho que eu não vou repassar isso aqui, vou pensar. Então, veja que juntaram-se várias coisas. Juntou a educação, juntou a ética. Então, na verdade, as fake news, né, e tudo que elas representam, elas têm um ambiente fértil. E esse ambiente fértil é justamente o resultado de uma falta de proteção cognitiva contra esse tipo de difusão que a tecnologia permite. Uhum. Né? Então, o Adorno Horkheimer, como eu estava dizendo, eles vão pensar o seguinte, olha, a razão técnica ela pode aumentar a produtividade, mas ela pode também significar o avanço sobre a vida, sobre as possibilidades de vida. Porque eles chegam assim de conclusão. A economia, ela olha só, ela é um sujeito não reflexivo. Ele falou, o capital é um sujeito não reflexivo. O que é um sujeito não reflexivo? Ele se constitui como uma espécie de... Ele tem uma vida própria, só que ele não é humano, porque ele simplesmente age no mundo, mas sem pensar nas consequências da sua ação. E ele vai nos transformando também em sujeitos derivados não reflexivos da sua ação. Por isso que nós somos capazes de destruir toda a natureza e impedir qualquer possibilidade da vida se reproduzir só para ter um telefone celular. Para ficar trocando de telefone celular todo ano. Eu acho que as pessoas não têm a noção da conexão de tudo, né? De como todos nós estamos conectados. Essa pandemia trouxe um pouco dessa capacidade da gente enxergar o quanto todos nós, independendo de raça, cor, credo, posição social, nós todos estamos e somos conectados. Então, uma pessoa interage na vida das outras e assim por diante. Agora, essa falta de discernimento entre o mal e o bem, essa falta de clareza e da maneira como as manipulações são fáceis, né, entre o bem e o mal, a confusão, o jogar a confusão e no momento em que as pessoas não têm a capacidade mesmo de discernir,
Como é que você vê esse momento polarizado de bem e mal e que está aumentando esse fosso de desigualdade? Né? Porque o fosso da desigualdade, o Brasil é um dos países líderes de mercado no mundo, né? Dessa desigualdade. Então, como é que você consegue ver isso? Olha só, mais uma vez voltando para a questão do humano, né? A desigualdade não é natural, a desigualdade é política. Uhum. Então, a desigualdade ela é reproduzida porque nós temos um sistema de reprodução de desigualdade. O que aconteceu com a pandemia, e eu estou repetindo isso, eu falei isso em várias entrevistas, quero repetir aqui de novo, começar a nossa conversa. Uma coisa é a Covid-19, essa espécie, né, esse tipo de coronavírus, que é um patógeno que nós ainda não sabemos, né, como lidar com ele, nós não sabemos ainda muito bem quais as consequências do sistema imunológico, que essa é a grande questão, e que é um dado da natureza. Tá. Outra coisa, e aí que está o problema, é a maneira com que nós lidamos com a doença provocada pelo patógeno. Podemos todos nós adquirirmos uma doença. O problema é como nós lidamos com isso e como nós nos protegemos disso. Então, a pandemia é um estado político. A pandemia é o conjunto das medidas políticas, é a decretação de um conjunto de medidas políticas para lidar com a ameaça do vírus, que é um dado da natureza. É a nossa proteção da natureza. Então é político. Como é que os estados se organizam, como é que organiza o sistema de saúde, como é que a gente cria mecanismos de proteção social, financeiras, como é que a gente... E aí nós vamos sentir a desigualdade. Porque nós vamos sentir a desigualdade do político, como grupos sociais são tratados de maneira distinta e como a natureza, por conta dessa desigualdade, age de maneira distinta sobre essas pessoas desses grupos sociais. Então você vê, todos nós estamos ligados, todos estamos no mesmo barco, mas estamos em estágios diferentes, ou seja, a altura, né, do mar ela é diferente para nós. Alguns de nós estão... Aos que nadam, aos que não nadam, enfim. Nós estamos no mesmo barco, mas o barco tem uma série de furos, né? É o Titanic, né? Seria um Titanic. Você tem o pessoal que está no fundo do navio, ele não vai poder sair, o pessoal que está em cima pega o bote, e todo mundo no mesmo barco. Por exemplo, o que o Ailton Coronac está dizendo é o seguinte: uma hora o barco vai afundar, e quando o barco afundar, vai todo mundo morrer, porque não tem jeito. Mas esse barco vai afundando de forma diferente e quem está mais embaixo vai morrendo primeiro. Então, assim, quem está morrendo? São as pessoas negras. Mas por quê? Porque o vírus escolhe uma pessoa negra, né? O vírus tem alguma ligação maior? Não, é porque ser negro não é só a cor da pele. O ser negro tem um significado social e econômico e político. Quer dizer que você mora num lugar que não tem a menor condição, e geralmente você mora... Básico. Não tem saneamento básico. Está pensando em colocar saneamento básico. Você trabalha de maneira precária, você geralmente é entregador. Né? Você trabalha em serviços que você não tem como fazer teletrabalho. A maioria dos negros é assim. As mulheres negras, especialmente, que trabalham muitas como empregada doméstica. Então você, por exemplo, que mora nos Estados Unidos, os entregadores, né, assim, de Amazon, dessas empresas, de uma maneira geral, são pessoas que não têm a opção de ficar em casa. Claro. Ficar em casa já é um privilégio, né? Puxa vida. Existe, Silvio, na sua opinião, alguma esperança para isso, para essa mudança? A gente consegue vencer, que é a pergunta do nosso tema hoje, a gente consegue, de alguma maneira, melhorar, não digo vencer completamente, porque a gente sabe que isso é utópico, mas pelo menos sair dessa distopia em que a gente se encontra e alcançar um estágio de dignidade, pelo menos para todos? Vamos pegar a sua palavra utópico. Eu tenho cada vez mais achado que o que nos salva é justamente a utopia. A gente não pode ter mais medo
de projetar o completamente, absolutamente novo. Porque a utopia, eu gosto muito do Ernst Bloch, né? Meu orientador de doutorado é um especialista em Ernst Bloch, o professor Alisson Mascaro. Então eu lembro que quando ele estava escrevendo a tese dele, na tese de docência dele, e eu pegava os livros dele, do Ernst Bloch para ele, enfim. O Ernst Bloch diz o seguinte: sabe o que é utopia? A utopia é o sonho do meio-dia. É o sonho do meio-dia. Se é o sonho do meio-dia, é aquilo, a utopia concreta. Nós temos que sonhar acordados, sonhar juntos. Porque só assim nós podemos sair das amarras desse mundo presente e projetar novas possibilidades. Então, sem utopia, a gente não sai dessa, a gente tem que ser utópico. A gente tem que ter a coragem de romper com o velho e se abrir em direção ao completamente novo, porque o novo vai chegar. Só que não há garantia de que o novo será aquilo que a gente quer. Não, sabe, não é aquele, além do horizonte existe um lugar bonito, tranquilo para a gente se amar. Pode ser, além do horizonte pode ter uma coisa horrível. Eu até brinco. A gente, a depender do que nós façamos da contingência histórica, aí a gente tem que agir politicamente, darmos as mãos, fazermos as coisas juntos, ter projeto de mundo. Pode ser que a gente encontre um mundo completamente novo, diferente, porque é o mundo que a gente também ajudou a construir. Só que pode ser que a gente encontre também aquele mundo de filme distópico. Não é à toa que está surgindo um monte de filme distópico, porque as pessoas estão achando que pode ser que o mundo vire o Mad Max, né? Aquele filme, né? Claro. Então pode ser isso. Aquela destruição onde a gente se adapta à destruição, né? E a gente se adapta à destruição. É o que a gente está fazendo agora. O novo normal seria uma destruição. Mas a gente, eu particularmente trabalho há muitos anos e eu tenho uma rede Felicidade, eu trabalho, tenho o Clube Felicidade, que a gente leva caixas de livros para as pessoas. Então, a gente está fazendo todo um trabalho relacionado com felicidade. Então, eu acredito na utopia, porque eu acredito que a felicidade, que é vista por utopia, como utopia por tantos, né? Ela é um direito equalitário. Sim, sim. Bruna, uma das coisas que a gente precisa fazer, e por isso que eu falo, eu tenho dito sempre, nós precisamos projetar o mundo para o futuro. Pode ser que eu ou você, que a gente não veja esse mundo, mas nós temos que fazer o nosso esforço para projetar um caminho para que outros que ainda não vieram possam trilhar esse caminho. Essa é a nossa história, esse é o nosso vaticínio, é isso que faz a nossa vida ter sentido. Então, quando você fala de direito, nós precisamos, por exemplo, eu acho uma coisa muito concreta, uma utopia, meu sonho do meio-dia. A pandemia tem mostrado que nós vamos ter que necessariamente reconstruir a solidariedade, não como caridade, né? Mas a solidariedade como princípio político, da ação política. Sim. Nós vamos ter que organizar a sociedade para a solidariedade. Outra coisa, a felicidade, portanto, ela tem que ser parte do sonho do meio-dia. E felicidade, ela tem que estar... eu gosto muito de como a eudaimonia aristotélica, quando ele fala de felicidade. Né? A felicidade, portanto, está relacionada com virtude, é ser o melhor que você pode ser. Só que você só pode ser o melhor que você pode ser dentro de uma vida social e junto com o outro. Nós precisamos das mãos juntos para que todo mundo possa encontrar esse caminho da felicidade. A felicidade como utopia concreta. Eu acho que é isso. Ela é um coletivo, né? Ela não é ela é individual para que você possa agir no coletivo. Exatamente. Você não tem individualmente, se você não a descobre com a tua busca interior e com a tua vontade de se melhorar como ser humano, mas se você consegue isso, mas também se você não aplica no coletivo, não tem um propósito com o coletivo, você vai descobrir um grande vazio. Né? E é isso que está gerando tanta ansiedade, tanta depressão, é a falta de conexão com o coletivo, provavelmente. E a falta de conexão com o coletivo é a falta de conexão com as possibilidades do futuro. Sem dúvida. É isso, assim, se você... Porque assim... E veja que interessante, né? Quando você vai pegar... o que aconteceu na economia do pós-guerra, que depois entrou em crise, né? A gente falou de Fordismo, você falou do Ford aqui. A economia do pós-guerra é aquela que permitia você projetar o futuro, né? Então tem muita gente com saudade do Fordismo, não volta mais, mas tem gente com saudade. Que é o seguinte, a pessoa nascia e fala assim, bom, eu nasci, não todo mundo, né? Mas boa parte dos Estados Unidos conseguiu fazer isso, criar uma grande classe média. Eu nasci,
vou ter uma infância, adolescência, vou para a escola, na escola, enfim, vou para o mercado de trabalho, aí vou trabalhar, vou construir família, tal, no final, vou me aposentar, o Estado vai fornecer para mim o mínimo, né, o welfare state, e depois de me aposentar, o meu filho continua o ciclo. É uma vida mais ou menos projetada. O que você tem hoje? Você tem absoluta incerteza. A crise do Fordismo instaurou isso, uma crise civilizatória. Todo mundo é concorrente um do outro, todo mundo tem que gerir a vida como se fosse uma empresa. Chega no fim do ano, todo mundo tem que ter metas como se fosse empresa. Essa é uma vida desgraçada, Bruna. Você percebe? O que todo mundo... como você, falando de projetar o futuro, que até eu fiz uns vídeos para o próprio Ailton Krenak, que você citou, ele faz parte desse Imaginando o Futuro, né? A gente ver hoje, imaginar hoje o futuro que a gente quer alcançar. Eu fiz uns 5 vídeos para isso. E como você imaginaria esse futuro social e individual também, quer dizer, individual e social nessa ordem, que fosse, que pudesse realmente fazer alguma transformação, alguma diferença na nossa sociedade? Perfeito, isso aí eu falo. Eu quero um mundo em que as pessoas não tenham que escolher entre comer e ficar doente, assim, é o básico, né? É o que a gente está vivendo hoje, assim, ou ficar doente, ou a certeza que vai morrer de fome, ou 50% de chance de ficar doente. Eu quero um mundo em que as pessoas possam ter comida, que as pessoas possam ter a possibilidade de projetar o mínimo possível sobre projetar a sua vida e as condições, os horizontes de vida. Eu imagino um futuro de uma humanidade em que as pessoas não tenham que se vender para vender a si mesmas, né, como mercadoria, para que elas possam ter o mínimo necessário para a sobrevivência, que elas possam viver. E para mim, viver implica necessariamente que você não ter que vender-se a si mesmo como mercadoria. Então, é um mundo desmercantilizado. É um mundo em que a gente possa realmente ser solidário uns com os outros. É um mundo em que a gente possa se integrar com a natureza, de tal sorte que a gente não tenha que destruir a natureza para ter aquilo que necessita para se reproduzir enquanto sociedade. É um mundo em que não haja racismo. É um mundo em que ser negro ou ser branco não faça a menor diferença. Eu não estou falando de um mundo de convívio bom entre as raças. Eu estou falando de um mundo sem raça, que a raça não faça sentido. Eu estou falando de um mundo em que ser homem ou ser mulher, do ponto de vista político, não faça o menor sentido, porque o que a gente vai acreditar é nas capacidades do ser humano. E eu acho que a gente está numa... Eu vou usar um termo das religiões matriz africanas, que é uma coisa boa. Nós estamos numa encruzilhada. Encruzilhada é uma coisa boa. Verdade, porque encruzilhada é aquilo que se nos apresenta de maneira múltipla como caminho. E o caminho possível é esse, da desmercantilização da vida. E aí, onde raça não faça sentido, onde gênero não seja um fator, né? Onde as identidades elas possam corresponder não a signos de opressão, mas a possibilidades múltiplas de emancipação humana. É isso que eu espero. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a base da gente pensar uma utopia concreta, o sonho do meio dia, que é possível. O mundo já mudou muitas vezes. A gente esquece. Já teve revolução. Eu acho que a gente chega lá. Eu acho que a gente vai chegar lá através da mesma tecnologia vai ajudar a ter uma transparência, né, em todas as posições, em toda a gestão política. A transparência vai ser uma coisa acessível mesmo. Eu acho que a gente vai conseguir isso em menos tempo do que a gente imagina. E eu acho que essa mudança de valores pode transformar essa ideia de exploração, tanto do homem pelo homem, quanto do homem com o planeta. Enfim, toda essa situação em que a gente se encontra, eu acho que ela tem eu sou uma pessoa otimista por natureza. Eu também acredito. Eu acredito. Eu sou um homem do otimismo, mas o meu otimismo vem da prática política. A gente vai. Isso não é espontâneo. Eu não acredito em geração espontânea. Eu acredito que a felicidade é política.
E eu não acredito que seja. E eu não acredito que eu não seja. E a gente concorda nisso, e eu não acredito que seja uma coisa também que a gente não tem que estar o tempo todo se questionando, renovando e discutindo. Por isso que a vida comunitária, a vida social são absolutamente importantes. Já disseram, né? Até eu comentei isso numa outra fala ontem, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Então a vida tem várias dimensões. Então, eu acho que é isso. A grande utopia, o grande imaginário que a gente tem que construir é o imaginário que a nossa vida importe muito mais, as possibilidades da vida importem muito mais do que aquilo que a gente é capaz de ter, daquilo que a gente é capaz de colocar no mercado para vender. E todos possam ter acesso a todas essas, né? Comida, a arte, a vida, o sorriso e a felicidade. Meu querido, muito, muito obrigada. A gente o tempo passou rápido. E eu adorei conversar com você. Você sabe que eu gosto muito das suas posições, dos seus pensamentos, do seu trabalho, da sua postura, daquilo que você passa para frente. Eu acho que você está fazendo uma coisa muito, muito exemplar. Eu espero que muitas pessoas possam te olhar como um farol nesse momento que a gente está vivendo e seguir aquilo que você disse, né? Eu acho eu quero dizer a mesma coisa, eu quero repetir o que eu falei. Para mim é uma situação absolutamente inusitada. Tá perto de você, podendo conversar, porque eu assisti muitas coisas que você fez. Eu sou muito seu fã. Muito seu fã. Tô muito feliz realmente de poder estar ao lado de uma pessoa porque eu tenho tanta admiração e carinho. Muito obrigado. Muito, muito obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que está aí, que participou, que mandou coraçõezinhos, que mandou 1000 comentários. Eu sei quanto vocês, né, gostam, estão aqui junto o tempo todo. Muito obrigada por participar. E a gente vai deixar essa live gravada no meu Insta para todo mundo que quiser rever ou para avisar alguém que perdeu, para que todos possam ter acesso ao nosso trabalho. É um trabalho de inclusão, é mais do que isso, é de abraçar todos nós, tá? Muito, muito obrigada, gente. Obrigada, Silvia, de coração. Um beijo, querida. Obrigado.